Estamos com mais um programa Odontologia em Pauta e neste momento eu converso com o Dr. Celso Sanseverino, ele que é especialista em odontologia estética. Tudo bem, doutor? Oi, Juliana. Bem, e você? Muito bem, doutor. Muito obrigada por nos receber hoje para falarmos a respeito de um tópico tão atual na odontologia que são os tratamentos de ordem estética. Para isso, doutor, nós vamos começar entendendo qual é o conceito da reabilitação estética. Antes de tudo, é um prazer também receber você. Adorei tua pergunta, aliás, bem pertinente. Quando nós, dentistas, olhamos uma estética dental, para o paciente, a estética dental significa dente. Para nós, a estética dental é um conjunto, que é o desenho da face, o desenho dos lábios, quantidade de sorriso, quantidade de gengiva. A gente olha outros e outros tantos fatores para a gente olhar e ver o que candidatos nós temos à nossa frente e o que nós podemos desenvolver para melhorar a estética dental dele. Doutor, e o paciente, quando ele chega até o consultório procurando por um específico tratamento estético, ele tem ideia dessa complexidade que ele deve ser visto de uma forma holística? Em geral, não. Em geral, o paciente, quando chega aqui, ele foca no dente. Ele acha que o problema dele é dental. Então ele fala assim, olha, meu dente aqui está virado, esse está torto, esse está apinhado, esse está fora de posição, mas ele não consegue enxergar o desenho da arcada, por exemplo, onde os dentes estão dispostos. Ele não consegue enxergar a posição da língua dele, ele não consegue enxergar a quantidade de sorriso que ele tem, ele não consegue enxergar outros e tantos fatores que para nós são fundamentais para que a gente possa desenvolver um sorriso bem harmônico, um sorriso que a gente diz que ele precisa ser natural, bonito, etc. Tal. Fazer dentes não é fácil. Então o paciente chega sempre para a gente achando que a gente, e isso é uma coisa bem importante, aliás bem atual, o paciente fala assim, olha, eu quero os meus dentes muito rapidamente prontos, essa semana tem que estar tudo pronto. Então, só que isso parte de um planejamento bem amplo, bem profundo, bem cuidadoso, para que você possa desenvolver uma coisa natural, bem sossegada, que fique uma coisa bacana, e não fique aquela coisa assim. Eu costumo dizer o seguinte, quando o paciente diz assim, nossa, as pessoas adoraram os meus dentes, em geral acho que não ficou bom, porque ele tem que passar imperceptível. Quer dizer, ele tem que trazer naturalidade. Naturalidade, isso que é estética para mim. Na minha opinião, a estética é o natural. Então a gente percebe muito claramente hoje um exagero das pessoas buscando a estética. Aliás, é um tema que eu gostaria de falar bastante, porque a gente percebe que a nossa longevidade mudou muito. Então, uma pessoa hoje de 50 anos, ele não se acha idoso, ele não acha que ele tem idade. Então, ele acha ainda que ele é muito jovem. E a gente tem que criar uma proporcionalidade numa pessoa de 50, de 60, de 70, de 80, e não pode querer que essa pessoa tenha um sorriso de 20. Então, isso é muito importante. Isso vale em todas as áreas. Vale para cirurgia estética facial, vale para lipoaspiração, vale para enxertos, vale para tudo que a gente está vendo por aí. Por isso, eu acho que a gente tem que ter naturalidade. E o que a gente sempre coloca aqui no programa Odontologia em Pauta é que cada caso é um caso. Procure um especialista e tenha sensibilidade se esse especialista realmente está se comprometendo com o seu tratamento. E mais do que isso, o paciente também deve se comprometer com este tratamento sem pressa, porque certamente os resultados serão satisfatórios e principalmente funcionais. Doutor mencionou a questão de enxergar o paciente na sua totalidade. Doutor, como acontece a integração das especializações em prol a um caso clínico, a uma reabilitação estética? Sua pergunta é excelente. Hoje é uma coisa muito comum a gente perceber que dentro das especialidades, seja na medicina, na odontologia, há sempre uma tendência das pessoas se especializarem em determinadas áreas e ficarem, digamos, meio caolho, né? Aquela coisa muito, vamos dizer, pontual em relação especialmente ao diagnóstico. Então eu acho que o diagnóstico, que é a coisa do clínico geral, isso ninguém pode perder em suas áreas, embora seja um especialista em qualquer que seja a área que ele goste de atuar. O mais importante é que você tenha uma concepção e entenda aonde o problema nasceu, não simplesmente no que está acontecendo como produto final. Então, assim, é típico isso. O paciente quebrou um dente, ele chega aqui para arrumar o dente. O que ele espera de você? Que você faça o dente. Mas ele não espera que você entenda o porquê que quebrou o dente. Então, você tem que perguntar, por que você quebrou o dente?
esse outro dente aqui está desgastado, você sabia? Você viu essa gengiva aqui que está mais alta? Você viu isso? Então, o paciente tem que entender que isso faz parte realmente de um diagnóstico amplo, que muitas vezes ele vem com uma visão muito pontual sobre aquele determinado dente, mas o problema é muito maior que isso. Então, para resultados terem sua, vamos dizer, estabilidade, para que sejam duradouros, para que eles tenham, assim, uma naturalidade, que a gente tocou nesse assunto, e um produto final agradável, ele precisa ter, antes de tudo, um excelente diagnóstico. A pessoa precisa entender muito bem qual é o início do problema, para que vá buscar, no âmago da questão, a solução desse problema. A saúde bucal é uma coisa assim, para nós hoje, a gente toma muito cuidado com isso. A boca é um nicho de bactérias. Ali eu tenho 400, 500 tipos distintos de bactérias habitando todo dia a nossa boca. Se a gente der espaço, elas vão criar colônias, etc. Tal. Então, esse assunto muito bem colocado por você. Por quê? Muita gente pergunta assim para mim, doutor, quanto vai durar o meu tratamento? Ele vai durar bastante? Porque normalmente os tratamentos estéticos, com facetas, etc., são tratamentos que custam bastante dinheiro, porque envolve alta tecnologia, envolve alto risco, envolve altos cuidados, envolve um planejamento amplo, como a gente está falando, não simplesmente tirar uma coisa e colocar outra, que não é assim que funciona. Então, dentro desse contexto todo, quando a gente vai desenvolver um sorriso, para você ter uma noção, a gente examina esse paciente e olha ele num contexto de equilíbrio facial enorme. Todas as medidas da face são tomadas, que a gente faz isso em conjunto com um trabalho de laboratório enorme, mas o que o paciente quer, ele não está preocupado com todo esse trabalho, esse teu planejamento, porque para ele isso faz parte do teu trabalho, é uma condição natural. Para ele não está imaginando que você não saiba fazer isso ou que você em algum momento tenha alguma deficiência estética na sua cabeça, no seu tratamento, na sua técnica. Para ele, se ele te procurou, você está preparado. Isso é um problema teu. O que ele quer saber é se vai ficar bom e se vai durar. Eu costumo dizer, vai durar se você tratar bem, se você limpar os seus dentes, se você escovar os seus dentes. Então essa responsabilidade tem que ser dividida, porque o paciente ele tem que entender que o cuidado bucal não é uma coisa assim, olha, eu limpei meus dentes, hein? Isso não é nenhuma vantagem, você tem que limpar realmente os dentes, né? Sim. Então isso é um contexto importantíssimo na durabilidade dos nossos tratamentos. Ok, doutor. E o doutor mencionou a tecnologia. Eu quero tocar aqui na questão da tecnologia a favor da odontologia, o quanto os laboratórios bem trabalham em prol desse caso clínico, em conjunto com o odontólogo. Doutor, fala um pouquinho da tecnologia atual de um laboratório dentro de uma reabilitação estética e quanto é importante também a interação entre o odontólogo, o doutor e o protético dentro de um caso clínico. Juliana, você imagina o seguinte, para a gente desenvolver um dente só, um único dente, o dente é considerado como se fosse uma impressão digital. Nós temos muitos detalhes num dente. Nós temos aí 8, 9, 10 padrões de cores distintas. Nós temos aí sim que desenvolver a digital daquele paciente dentro da boca dele. Nós temos que ver o tamanho do dente, o formato, a angulação, tudo isso tem a ver com o contexto da articulação temporomandibular, do funcionamento muscular, do encaixe dental, do desenho das arcadas. Então isso é uma coisa bem importante para a gente. Quando a gente quer mudar um pouco isso, porque vai ficar e vai casar melhor esteticamente para algum paciente, a gente precisa saber se aquilo é possível. E através de medidas que a gente faz de proporções, chamadas de proporções divinas, que a gente mede a face do paciente em determinados pontos para ver se tem equilíbrio e dentro desse equilíbrio ter harmonia. A nossa preocupação hoje, Juliana, quando a gente desenvolve uma estética dental, é ter o máximo de informações possíveis dentro do laboratório e dentro da clínica simultânea. Por quê? Se o meu técnico do outro lado ele não tem essas informações, imagine o nível de dificuldade que ele vai ter para desenvolver um dente lá do outro lado. Então ele tem uma boca na mão, estática, sem nada. Então ele não vai nunca conseguir desenvolver um bom trabalho. Ele chega lá, o dentista fala para ele assim, a cor é A não sei das quantas. E é só o que ele tem de informação. Isso não é possível você desenvolver um bom trabalho com isso. Porque a cor, novamente, não é uma, são várias. Detalhes que nós temos em cada dente são vários. Então a primeira coisa é proporção. Nós conversamos muito dentro daqui da clínica com o laboratório Eros,
que eu trabalho. O Aero é muito bem gerenciado pela pessoa do Elias e com a Cláudia. Os dois são pessoas extremamente cuidadosas, eu tenho muito, assim, muita afinidade de trabalho com eles, porque além de eles terem o mesmo pensamento que a gente, são pessoas muito sérias e são muito comprometidas no desenvolvimento de um sorriso dental. Então a nossa preocupação aqui é, antes de tudo, como a gente vai superar o desafio de imitar o que Deus fez, que é um dentinho único. Então isso não é fácil. E essa conversa nossa é uma conversa, às vezes, até exaustiva. A gente tem que se dar muito bem, porque senão a gente vai se cansar um com o outro. Porque, na verdade, todos esses detalhes, além de eu tirar todas as fotos, que são fotos que nós temos padronizadas para que a gente fale sempre a mesma língua, a gente também está falando nesta proporção do sorriso, na estética dental, quanto esses dentes aparecem, quanto tem de gengiva, a cor da gengiva, a cor da pele do paciente, a cor dos olhos do paciente, tudo isso é levado em detalhes até chegar à idade do paciente e que o paciente imagina e o que nós imaginamos, essa mescla, para que se consiga chegar a um sorriso extremamente natural. Então, muitas vezes, a necessidade da gente ir ao laboratório, ou o laboratório vir até a gente, para a gente pegar, assim, olha, falta essa coisinha nesse dente aqui para que ele fique igual. A gente, obviamente, tem agilidade, tem técnicas rápidas hoje, etc., mas a gente precisa, às vezes, de um pouquinho mais de paciência para que a gente busque aquele resultado que fique para nós, que é sempre buscar o melhor da excelência como resultado. Doutor, muito obrigada pelas suas orientações e até um próximo encontro. Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês e espero ter colaborado com o programa de vocês aí e a orientação do nosso público. Ok. E eu espero que você, telespectador, tenha gostado da nossa programação. Por isso, mande a sua sugestão de pauta para nós através do e-mail jornalismo@odontologiaempauta.com.br. Continue com a nossa programação.